E se os evangelhos que moldaram a fé cristã não fossem os únicos? E se a imagem de Jesus que conhecemos fosse apenas um recorte cuidadosamente escolhido? O que você faria se descobrisse que existiram outros relatos, outros evangelhos menos com palavras atribuídas ao próprio Cristo, mas que foram apagados da história? No século IV, uma decisão foi tomada que moldaria séculos de fé. Uma decisão que não apenas escolheu o que deveria ser lido, mas também o que deveria ser esquecido. No ano 325 d., sob o comando do imperador Constantino, realizou-se o Concílio de Niceia, menos o primeiro grande encontro de bispos cristãos do mundo antigo. Oficialmente, o objetivo era resolver disputas teológicas, como a natureza divina de Jesus e sua relação com o Pai, mas por trás das vestes sagradas e dos discursos espirituais, havia uma força maior atuando: o poder político de Roma. Constantino não era apenas um imperador convertido, ele era o arquiteto de uma nova aliança entre o império e a fé. E para isso precisava de uma doutrina unificada, um Cristo inquestionável, uma Bíblia padronizada. Até aquele momento, centenas de escritos circulavam entre as comunidades cristãs. Evangelhos como o de Tomé, de Felipe, de Maria Madalena e até mesmo o de Judas. Textos que apresentavam um Cristo mais místico, mais humano e mais acessível, que falava do reino como uma experiência interior e da salvação como algo além da estrutura religiosa. Mas esses evangelhos não serviam ao propósito de Roma. Em Niceia, iniciou-se o processo de canonização que duraria décadas, até se consolidar no final do século IV. Os textos que reforçavam a autoridade da Igreja institucional foram mantidos, os que promoviam uma espiritualidade livre, íntima, direta, foram descartados, os evangelhos não foram refutados, foram apagados. É importante entender. Os apócrifos não eram falsificações como muitos pensam. Alguns são contemporâneos aos evangelhos canônicos, e todos eram lidos por comunidades inteiras de cristãos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, foi considerado por estudiosos modernos como uma das coleções mais antigas de ditos de Jesus, mas Roma precisava de uniformidade, e para isso era preciso cortar o que era diferente. A Bíblia que conhecemos hoje nasceu não apenas da fé, mas de uma escolha. E o que isso tem a ver com você? Talvez você já tenha sentido que há mais em Deus do que aquilo que te ensinaram. Talvez você tenha questionado por que algumas vozes foram silenciadas. Por que há apenas 4 evangelhos na Bíblia, quando tantos outros existiram? Nos dias de hoje, muitos ainda têm medo do diferente, do que desafia as tradições. Mas será que Deus se limita a dogmas? Será que Jesus, que desafiava os fariseus, acolhia pecadores e quebrava convenções, estaria satisfeito com uma fé que se recusa a ouvir outras perspectivas? Esse episódio da história nos convida a algo profundo, a não termos medo de buscar, a perguntarmos o que ficou de fora, a mergulharmos em uma fé mais viva, mais ousada, mais verdadeira. A seleção dos textos bíblicos foi feita por homens, sob influência de impérios, mas a voz de Deus nunca esteve presa em pergaminhos. Ela continua ecoando, mesmo nas palavras esquecidas. E se Maria Madalena realmente tivesse sido uma líder espiritual ao lado de Jesus? E se Judas não fosse apenas um traidor, mas um personagem complexo que ajudou a cumprir uma missão maior? E se a verdade que você busca estiver justamente naquilo que foi escondido? Não se trata de abandonar a fé menos, mas de aprofundá-la. Não é sobre rejeitar a Bíblia menos, mas de compreender como ela foi formada. Não é sobre rebeldia menos, mas sobre responsabilidade espiritual. Você está pronto para ouvir o que Roma tentou calar? Você sabia que milhares de manuscritos cristãos foram destruídos pelas próprias mãos daqueles que diziam defendê-los? Sim, a fé que hoje carregamos foi moldada não apenas pelo que foi preservado, mas principalmente pelo que foi eliminado. Quantos ensinamentos de Jesus se perderam nas chamas? Quantas palavras sobre amor, luz, liberdade foram simplesmente apagadas? Essa é a história de livros sagrados que ardera no fogo da conveniência. Após o Concílio de Niceia e a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a Igreja começou um processo seletivo e destrutivo. Eliminar tudo o que não se encaixava na doutrina aprovada. Evangelhos que ofereciam visões diferentes de Jesus, que desafiavam a autoridade central ou que incentivavam a busca espiritual. O pessoal foram declarados heréticos, e o destino deles foi o mesmo: o fogo. A queima de livros não foi um ato isolado. Durante os séculos IV e V, ordens clericais circularam entre os bispados exigindo a destruição de escritos considerados inspirados por demônios. Mas muitos deles carregavam palavras de esperança, registros de visões e ditos atribuídos ao próprio Jesus.
Um exemplo marcante é o Evangelho de Maria Madalena. Nele, Maria é retratada como alguém com um entendimento profundo dos ensinamentos de Cristo, e até mesmo confronta os apóstolos, especialmente Pedro, que questionava sua autoridade. Outro é o Evangelho de Tomé, composto quase exclusivamente por frases atribuídas a Jesus, algumas das quais ecoam ou expandem os evangelhos canônicos. Ele começa com uma frase poderosa: quem descobrir o sentido destas palavras não experimentará a morte. Mas essas ideias eram perigosas, por quê? Porque colocavam a fé no interior do ser humano, não em rituais, nem em hierarquias. Porque promoviam liberdade espiritual, não submissão doutrinária. E isso para a igreja institucional era insuportável. Os pais da igreja, como Irono do Lyon, escreveram textos contra esses evangelhos. Mas não foi o debate que venceu, foi a censura. Mosteiros receberam ordens para eliminar cópias. Manuscritos foram reunidos em pilhas e queimados em praça pública. Conhecimento milenar foi desintegrado pelas chamas. Muitos monges e fiéis que guardaram esses textos fizeram isso em segredo, escondendo-os em jarros de barro ou em cavernas, menos como foi o caso da descoberta de Nag Hammadi, no Egito em 1945, onde uma coleção completa de evangelhos gnósticos sobreviveu à história. Hoje, são fragmentos de uma fé que tentou sobreviver ao silêncio imposto por seus próprios irmãos. Você já se perguntou por que certos temas nunca são falados em sua igreja? Por que existem perguntas que parecem proibidas? E por que ainda hoje muitos cristãos têm medo de conhecer esses evangelhos apócrifos? A verdade é que o medo do diferente não é novo. A igreja institucional, menos como qualquer sistema de poder, temeu a pluralidade desde os seus primórdios. E quando o controle da fé se tornou mais importante do que a vivência da fé, a diversidade virou ameaça. Mas Deus nunca se limitou a um só texto. Quando olhamos para a Bíblia com reverência, mas também com coragem, entendemos que ela é um mapa. Mas Deus é o destino. Os livros que queimaram não foram apenas pedaços de papiro. Eram ideias, perguntas, experiências espirituais. E talvez ecos da voz de Jesus que nunca tivemos a chance de ouvir. Hoje você tem acesso a esses textos. Você pode ler, refletir, orar e tirar suas próprias conclusões. Fé não precisa ter medo da verdade. A fé verdadeira é aquela que permanece de pé mesmo quando todas as estruturas ao redor caem. Quantas verdades ainda estão escondidas esperando alguém com coragem suficiente para perguntar? E se os livros que queimaram guardavam revelações que poderiam curar sua fé, reacender sua esperança ou resgatar sua essência espiritual? A história dos evangelhos apócrifos não é apenas um capítulo do passado. É um espelho da alma cristã hoje. O fogo que queimou os manuscritos ainda queima dentro de corações que temem o novo. Mas também há luz, menos a mesma luz que inspirou discípulos, monges e buscadores ao longo dos séculos a esconder, proteger e preservar esses fragmentos de fé. A escolha é sua: aceitar o que restou ou buscar o que se perdeu. Você já teve medo de saber demais? Na história do cristianismo, houve um tempo em que buscar o conhecimento espiritual era perigoso, um tempo em que ler demais podia ser considerado heresia, em que perguntar demais era sinal de desobediência. E o mais assustador: isso não foi obra de inimigos da fé, foi feito em nome dela. Após a consolidação da igreja como instituição oficial, algo sutil e ao mesmo tempo devastador menos aconteceu. O conhecimento espiritual se tornou privilégio de poucos. A fé, que havia nascido nas casas, nas ruas, nas montanhas, livre, ousada, misteriosa, menos foi sendo domesticada. Nos primeiros séculos, comunidades cristãs estudavam diversos textos, entre eles os chamados evangelhos gnósticos, menos como o de Tomé, de Maria Madalena e de Felipe. Esses escritos não falavam apenas de regras, eles falavam de autoconhecimento, de uma presença divina no interior de cada pessoa. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus dizendo: se vocês se conhecerem, então serão conhecidos, e saberão que são filhos do Pai vivente. Mas, se não se conhecerem, vivem na pobreza. Essas palavras confrontavam diretamente a ideia de que o acesso a Deus dependia de um sacerdote, de um templo ou de uma instituição. A resposta da igreja: silêncio, repressão e medo. Os gnósticos foram chamados de heréticos, mas muitos deles apenas propunham uma espiritualidade mais interiorizada, menos centrada em regras externas. Para eles, a salvação não era um prêmio por obediência, mas um despertar da consciência divina. A palavra gnose significa conhecimento, e o medo do conhecimento se tornou uma política oficial. A leitura da Bíblia foi proibida para o povo em diversas épocas. Traduções para o vernáculo foram perseguidas, e pensar diferente virou crime. As universidades medievais ensinavam teologia, mas não permitiam questionamentos fora da ortodoxia.
A mesma igreja que ensinava que Jesus era a verdade, impedia os fiéis de buscar essa verdade por si mesmos. Quantas vezes você se sentiu inseguro por pensar diferente? Talvez você tenha feito perguntas e, em vez de respostas, recebeu silêncio. Ou foi aconselhado a não ir tão fundo, a aceitar pela fé. Mas será que fé e conhecimento são inimigos? Jesus nunca teve medo de perguntas. Ele dialogava com fariseus, respondia a saduceus, ensinava multidões, e mesmo na cruz, fez uma das perguntas mais humanas da história: meu Deus, por que me abandonaste? A busca por conhecimento espiritual não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, de fome e sede de justiça, de intimidade com Deus. Hoje, temos acesso a traduções antigas, manuscritos resgatados, estudos arqueológicos e livros antes proibidos. Mas ainda há medo, ainda há vozes dizendo: isso não é para você. Ainda há líderes que controlam pelo silêncio, mas o verdadeiro. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade pode estar na Bíblia, mas também nos ecos dos textos que foram calados, e principalmente na sua busca sincera por Deus. E se a fé não for o fim da busca, mas, e se Deus estiver te chamando, não para repetir o que sempre te disseram, mas para descobrir quem Ele é por si mesmo, a fé cristã não deveria temer o conhecimento. Porque o Deus da Bíblia é também o Deus da verdade. Sim, houve um tempo em que pensar era perigoso, mas agora, pensar pode ser libertador. Fé cega segue ordens, a fé viva busca respostas, e uma fé madura tem coragem de perguntar: por que me disseram para não ler isso? O que eles estão tentando esconder de mim? E o que Deus quer que eu descubra com Ele? Você já parou para pensar por que a fé cristã, tão diversa nos primeiros séculos, passou a seguir uma única versão oficial da verdade? E mais, será que Jesus ele veio realmente para instituir uma religião rígida, com dogmas imutáveis, ou para revelar um caminho de vida, aberto à experiência, à dúvida e ao encontro com Deus? Essa é a história de como a fé viva virou sistema, e como, no esforço de unificar, a igreja pode ter perdido algo essencial: a liberdade do espírito. Nos primeiros séculos, o cristianismo era plural, fluido, quase irreconhecível aos olhos da religião institucionalizada que surgiria depois. Havia comunidades que enfatizavam o arrependimento, outras que buscavam o conhecimento espiritual, gnose, outras ainda que praticavam rituais de cura e meditação. Mas quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, esta pluralidade tornou-se ameaça. A fé precisava ser organizada, definida, codificada. Foi aí que começou a padronização. Credos foram escritos, dogmas foram impostos. E tudo o que estivesse fora dessa nova moldura passou a ser chamado de heresia. O próprio Jesus, que falava por parábolas, que respondia com perguntas, que caminhava com pecadores, foi transformado em um ícone distante, revestido de conceitos filosóficos gregos, desumanizado pelo dogma e congelado pela liturgia. Os evangelhos apócrifos, que preservavam a imagem de um Cristo próximo, enigmático, libertador, não se encaixavam nesse novo molde. O Evangelho de Felipe, por exemplo, diz: a ignorância é mãe de todos os males. Aqueles que conhecem a verdade são livres. Aqueles que não a conhecem permanecem em servidão. Essa frase não apenas exaltava o conhecimento espiritual, ela ameaçava a estrutura que se erguia sobre a ignorância. O cristianismo institucional precisava de doutrina clara, liturgia uniforme e autoridade hierárquica. Precisava de controle. E para isso, era necessário eliminar o imprevisível, o questionador, o místico. A fé então deixou de ser uma chama viva no coração das pessoas e passou a ser uma armadura de regras. Quantas vezes sua fé pareceu engessada? Talvez você já tenha sentido que está repetindo orações, indo aos cultos, seguindo tradições, mas sentindo-se vazio por dentro. Será que Deus se agrada disso? Jesus não veio trazer uma religião, ele veio revelar o reino de Deus. E esse reino não está limitado a templos nem a liturgias. Ele está dentro de nós. Muitas igrejas hoje seguem estruturas criadas há séculos. E isso pode ser bom, menos organização ajuda. Mas quando a estrutura engessa a alma, quando o ritual esfria o coração, quando o dogma substitui o espírito, então já não é mais fé, é sistema. A fé verdadeira liberta. Ela é viva, em constante movimento. Ela se adapta sem trair a verdade. Ela se aprofunda sem medo da dúvida. Você não foi chamado para repetir fórmulas. Você foi chamado para viver uma relação real com Deus. A Bíblia não é uma caixa onde Deus está preso. Ela é uma janela aberta para a eternidade. E às vezes até mesmo os textos que ficaram de fora podem soprar o vento da liberdade que Jesus pregava.
Será que hoje não estamos correndo o mesmo risco? Será que a fé mais uma vez está sendo reduzida a checklists, normas e moldes? E se Jesus estivesse aqui agora, será que ele se encaixaria nos nossos sistemas religiosos? Talvez ele ainda fosse visto como rebelde, talvez ele ainda fosse rejeitado por sentar com os que ninguém quer por perto. Talvez ele ainda fosse silenciado por um sistema que teme a liberdade do espírito. Mas Jesus continua falando. Ele sussurra nas perguntas que você tem medo de fazer. Ele brilha nos textos que tentaram apagar. E ele vive, que não se conforma com uma fé morna, repetitiva, superficial. Você tem coragem de viver uma fé que não cabe no molde? E se te dissessem que durante séculos a fé cristã foi usada para calar vozes e não para libertá-las? E se a cruz de Cristo, símbolo de amor e redenção, tivesse sido transformada em instrumento de censura? Não é fácil aceitar. Mas a história da igreja também é feita de capítulos sombrios, menos capítulos onde o poder falou mais alto que o evangelho, e onde a verdade foi abafada. Em nome da verdade, depois de consolidar o cristianismo como religião do império, Roma entendeu algo fundamental. Quem controla a fé, controla as pessoas. E o que começou com o Concílio de Nicéia, expandiu-se por séculos como uma campanha sistemática de silenciamento espiritual. Textos foram destruídos, pessoas foram perseguidas, e lentamente, uma estrutura foi se erguendo, não sobre a pedra da confissão de Pedro, mas sobre a força de decretos, bulas e ameaças. Surgiram tribunais eclesiásticos. A Inquisição, por exemplo, nascida oficialmente no século XIII, foi um dos braços mais duros desse sistema. Ela se tornou a máquina que julgava, condenava e executava todos aqueles que ousavam pensar diferente da doutrina oficial. Não estamos falando apenas de hereges públicos ou agitadores. Muitas vezes, simples leitores da Bíblia em línguas populares eram acusados de heresia. Pessoas que guardavam cópias dos evangelhos apócrifos ou escritos suspeitos eram levadas ao fogo, literalmente. A fé virou um campo minado. Amor ao conhecimento virou rebeldia. A busca por Deus se transformou em motivo de condenação. E por trás de tudo isso, a justificativa era sempre a mesma: preservar a pureza da fé. Mas Jesus nunca mandou queimar livros. Jesus nunca mandou silenciar os que buscavam. Pelo contrário, ele mesmo foi silenciado, menos condenado por incomodar o sistema religioso. A ironia é gritante. A igreja que nasceu do sangue de mártires tornou-se, por séculos, a mão que derramava sangue. Talvez hoje não queimem mais livros, mas será que ainda existem outras formas de silenciar? Silenciar o questionador, silenciar a mulher que prega, silenciar o jovem que pensa fora da caixa, silenciar os evangelhos que não entraram no cânon. Quantas vezes você já sentiu que sua voz não era bem-vinda no meio religioso? Quantas vezes teve dúvidas sinceras, mas foi chamado de fraco na fé? Quantas vezes quis mergulhar mais fundo? E Ted Serran não mexa com isso? O poder que silencia ainda está entre nós. Não mais com fogueiras ou tribunais, mas com olhares de reprovação, doutrinas rígidas e estruturas que temem o Espírito Santo em liberdade. Mas onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. A voz de Jesus ainda ecoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, para ouvir, é preciso escolher escutar aquilo que tentaram abafar. Hoje, temos acesso a textos redescobertos. Temos liberdade de ler, de pensar, de buscar. A pergunta é: temos coragem? O maior inimigo da fé nunca foi a dúvida. Foi o medo. Medo de pensar. Medo de perder o controle. Medo de que o Espírito de Deus sopre onde Ele quiser, inclusive fora das paredes que construímos. Mas Jesus prometeu: a verdade vos libertará. E para que ela liberte, precisamos estar dispostos a ouvi-la mesmo quando ela dói. Talvez a maior revolução espiritual da nossa geração não seja criar algo novo, mas resgatar o que foi esquecido. Dar voz ao que foi silenciado, ler o que foi escondido, porque fé não é submissão cega. Fé é coragem de caminhar mesmo quando o chão treme. E o que Deus quer de você não é obediência sem alma e relacionamento vivo, verdadeiro em espírito e em verdade. O poder humano silencia, mas a voz de Deus ninguém pode calar. Por trás da Bíblia que você tem em casa, existe uma história que poucos ousam contar. Uma história feita de escolhas, cortes e silêncios. Sim, a fé cristã foi construída com coragem, martírio e milagres, mas também com decisões humanas e humanas demais sobre o que poderia ou não ser chamado de palavra de Deus. Este capítulo foi sobre aquilo que se perdeu. Mas, acima de tudo, foi sobre o que ainda pode ser encontrado. No início, o cristianismo era diversidade. Textos distintos circulavam entre os seguidores de Jesus.
Evangelhos como os de Maria Madalena, Tomé, Judas e Felipe traziam perspectivas profundas, místicas e intensamente espirituais sobre o Mestre. Mas quando a fé se aliou ao poder, essa diversidade se tornou perigo. No Concílio de Niceia, os primeiros passos da padronização foram dados. Os evangelhos que desafiavam a doutrina oficial foram cortados. Os que falavam de um Cristo íntimo, libertador e interior foram apagados. Esses livros, menos muitos escritos por comunidades cristãs sinceras, foram declarados heréticos, recolhidos e queimados. Mas não só os livros foram silenciados. As pessoas também. Homens e mulheres que ousaram buscar mais. Foram perseguidos, alguns mortos, outros forçados ao silêncio. E assim nasceu uma fé oficial, sólida, respeitável, mas também muitas vezes rígida e controladora. A fé viva virou sistema, o espírito virou o dogma, e a voz de Jesus, menos aquela que soprava com liberdade, foi confinada a um molde. Mas a história nunca termina onde o poder quer, porque Deus não pode ser silenciado. Hoje, os evangelhos apócrifos estão ao nosso alcance. Os manuscritos esquecidos foram encontrados. As perguntas proibidas podem finalmente ser feitas. Mas será que temos coragem? Você que chegou até aqui carrega agora mais do que informação. Carrega uma chama acesa, uma inquietação que pode se transformar em fé mais profunda, mais consciente, mais real. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se agora no canal Fé Viva. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está em busca de algo mais e comente aqui embaixo: você acredita que a fé deve evoluir com o conhecimento? Este canal é um espaço para buscadores, para os que não se contentam com o superficial, para quem tem fome e sede de verdade. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos desta série especial. Durante séculos nos disseram que só existia uma verdade. Mas e se parte dessa verdade estivesse escondida? E se os manuscritos que tentaram apagar estivessem esperando ser redescobertos? Eles foram enterrados em cavernas, guardados em silêncio, esquecidos pela história oficial. Mas agora, voltando à luz, e o que está escrito neles, pode mudar para sempre a forma como você vê Jesus, a fé e a si mesmo. Você está pronto para abrir um códice proibido? Então nos encontramos no próximo capítulo.